Olá, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Sérgio Alves, pastor da Primeira Igreja Batista em Arcos, e esse é um dos nossos momentos de reflexão e de oração na palavra do Senhor. O texto que separei para hoje encontra-se em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero falar sobre fé, e quando nós falamos sobre fé, e falamos principalmente baseado nesse versículo de forma isoladamente do seu contexto como fundamento para o conceito de fé, corremos o risco de acreditar que a fé é apenas um instrumento para a realização de prodígios, milagres, maravilhas, curas, libertações. Ou então, um instrumento para receber respostas positivas de oração. Em suma, uma forma de fazer com que Deus atenda aos nossos desejos. Por exemplo, eu oro, o doente é curado, eu oro e o cativo é liberto, eu oro e as coisas acontecem. Enfim, é quando eu oro e alguém recebe uma bênção. Essa fé poderosa para realizar algo para o outro é boa, mas é perigosa. Eu não estou dizendo com isso que é errado orar por essas coisas. Apenas quero que pensemos no contexto do texto e que a fé não seja para nós apenas um instrumento de alcançarmos aquilo que nós desejamos. Porque fé não é, em primeiro lugar, para dar um jeito nas circunstâncias. Porque muitas vezes Deus não vai querer mudar as circunstâncias antes de nos mudar por meio delas. O que nós não sabemos é que muitas vezes as circunstâncias é que são instrumentos nas mãos de Deus para mudar o nosso coração, mudar o nosso caráter. Quando nós olhamos para Hebreus no capítulo 11, veremos que os heróis da fé não foram chamados assim porque realizaram curas, milagres e maravilhas por meio da fé, mas porque foram pessoas provadas em circunstâncias duríssimas, foram extremamente provadas, mas foram resilientes, não retrocederam, não abandonaram a fé. Foram gente que ficaram firmes com o Senhor e, apesar das circunstâncias, foram provados e aprovados porque confiaram nas promessas e na palavra do Senhor. Fé não pode ser apenas sobre a realização de curas e de milagres, e sim sobre a transformação do coração e do caráter do homem e da mulher de fé. Digo isso porque entendo que essas expressões de fé que são poderosas para realizar, elas em si mesmo não são completas e não são também a prova de que somos salvos e de que nós estamos agradando a Deus. Esse tipo de fé poderosa para realizar milagre, cura e maravilhas, ela é perigosa porque pode criar em nós soberba, vaidade. Leia 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Você vai perceber que Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse dele um espinho na carne, mas a resposta do Senhor foi não. Ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Não vou atender a sua oração para que você não se ensoberbeça. Veja o perigo da fé poderosa. Esse tipo de fé pode criar também em nós uma falsa certeza. Foi o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, verso 21 a 23. Ele disse assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que nós vemos aqui são pessoas de fé poderosa que realizaram obras extraordinárias, mas que nunca permitiu que essa fé mudasse o seu caráter, e elas foram reprovadas pelo Senhor. Esse tipo de demonstração de fé pode ser suficiente para agradar aos homens, mas não para agradar o Senhor. Por isso, tão importante quanto o que você faz com a sua fé é o que a sua fé faz com você.
É claro que nós não podemos descartar as orações que oram pedindo por cura, por milagres. Claro que não. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas que nós tenhamos a consciência de que Ele quer, em primeiro lugar, salvar a nossa alma e transformar a nossa vida, mudar o nosso caráter, nos conformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse em Romanos 8, 28 e 29. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus queridos, o que Deus quer é nos transformar à imagem e à semelhança do seu Filho Jesus Cristo, o varão perfeito. Esse deve ser o nosso desejo também. Muitas vezes, Deus não vai realizar milagres, curas e maravilhas exteriores. Muitas vezes Ele não vai responder da forma como nós gostaríamos as nossas orações. Mas saiba de que Deus em tudo está trabalhando para o bem daqueles que o amam. E o bem maior é sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, a nossa oração hoje, ó Deus querido, não é apenas para que o Senhor cure os enfermos, para que o Senhor liberte os cativos, para que o Senhor mude a situação política e socioeconômica da nossa nação. A nossa oração hoje é para que, sobretudo, o Senhor mude o nosso interior, mude o nosso caráter, nos conceda uma fé que seja capaz, ó Deus, de mudar o nosso caráter, mudar o nosso interior e nos transformar à imagem e à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Que nós sejamos resilientes, que nós sejamos possuidores de uma fé inabalável, uma fé que nos permite passarmos pelas provas da vida e sermos aprovados e o seu nome ser glorificado em cada circunstância que passarmos nessa vida. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a termos a fé de Abraão, a fé de Isaac, de Jacó, a fé de Noé, a fé de Moisés, a fé que nos faz sermos íntimos, profundamente íntimos com o Senhor, apesar das circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.